Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando a festa de Pentecostes, essa festa tão bonita na vida da igreja, uma festa tão rica. E com esta festa, junto com a oitava, nós encerramos o tempo pascal. Ou seja, no próximo sábado, o último dia do oitavo de Pentecostes, se encerra então o tempo pascal, dando lugar ao tempo litúrgico comum per annum, né? Ou seja, os domingos e semanas litúrgicas que decorrem pelo ano, até o final do ano litúrgico, antes do tempo do Advento, que inaugura um novo ano litúrgico lá para final de novembro, começo de dezembro. Então, a partir do próximo domingo, que é a festa da Santíssima Trindade, se inicia então o tempo per annum, em que voltamos então a cantar a antífona de Nossa Senhora, Salve Regina, a partir do próximo domingo, domingo da Santíssima Trindade, que é um domingo, uma festa muito bonita também. O Pentecostes, ele vem de uma festa judaica, dos 50 dias da festa das colheitas, de modo que Pentecostes decorre de 50 dias depois da Páscoa. E nesse dia de Pentecostes, após a ascensão do Senhor, alguns dias depois, um pouquinho mais aí de uma semana, depois da ascensão do Senhor, os discípulos estavam então reunidos no cenáculo, trancados, com medo dos judeus, porque eles perseguiram o Senhor e também perseguiam a igreja, os apóstolos. Então eles estavam ali trancados com medo, em oração, reunidos com Nossa Senhora. Nos narra a epístola de hoje, o livro dos Atos dos Apóstolos, exatamente o acontecimento de Pentecostes, em que o Espírito Santo, prometido pelo Senhor tantas vezes, como nós ouvimos nos Evangelhos e também no Evangelho de hoje, desce então sobre os apóstolos como em línguas de fogo, ou seja, realiza-se ali uma teofania. O que é teofania? É a manifestação da divindade. Deus se manifesta com elementos visíveis, e isso é uma teofania, uma manifestação da divindade, né? E o Espírito Santo desce sobre os apóstolos como em línguas de fogo, e eles que ali com medo, tímidos, reprimidos, simplesmente abrem as portas do cenáculo, falando em várias línguas, né? E aqui é importante a compreensão desse falar em várias línguas. Eles falavam as línguas que eram faladas em todo o mundo, diferente da glossolalia pagã, presente no protestantismo e presente também na renovação carismática, e também em outras seitas de ditas religiões, que tenham a prática da glossolalia, em que ali se reúnem as pessoas, elas entram numa espécie de um transe, e tomadas de emoção e de um sentimento qualquer, elas então são induzidas a começar a fazer coisas estranhas, como falar palavras confusas, misturando letras desconexas e frases que não têm nenhum sentido, né? Essa é a boa, ou má, né, velha glossolalia pagã, condenada pela igreja. E que até São Paulo condena em uma de suas cartas, a glossolalia pagã. Aqui não se trata de glossolalia, aqui se trata de uma manifestação do Espírito Santo, em que os apóstolos saem, escancaram as portas do cenáculo e saem por Jerusalém, falando em línguas, mas nas línguas que eram faladas, das línguas das nações do mundo inteiro, como diz o próprio Atos dos Apóstolos. Era a festa de Pentecostes dos judeus, então ali estavam em Jerusalém muitos visitantes, como também judaizantes. Os judeus são aqueles que eles nascem, né, de berço, herdam a religião judaica. Os judaizantes são aqueles que são de outras nações e aderem à religião judaica, são os judaizantes, né?
Então ali tinham muitos judaizantes de todas as partes, visitando Jerusalém, e diversas línguas, né, como dava o próprio Atos dos Apóstolos. E viram os apóstolos falando em todas as línguas, e eles entendiam que os apóstolos falavam na língua deles, cada qual na sua própria língua. Cada qual na sua nacionalidade entendia que os apóstolos falavam na sua própria língua. Entendiam que os apóstolos falavam na língua de cada qual. Os apóstolos falavam a língua deles, mas diziam o quê? Ao falar o idioma de cada qual. Falavam da doce doutrina de Cristo. A única doutrina imutável, perene, revelada por Deus, nosso Senhor e seu Filho Jesus Cristo, e dada à igreja como em depósito, essa única doutrina ensinada em diversas línguas. A universalidade, a catolicidade da doutrina, a catolicidade da igreja. A universalidade é a catolicidade, em que a igreja fala para todos os homens, leva a salvação a todos os homens, mas não uma doutrina para cada qual, não, uma só doutrina para todos, ensinando em suas diversas línguas. É um só conteúdo de fé ensinado nas diversas línguas. De modo então, caríssimos irmãos, que as diversas línguas, elas transmitem a mesma e única fé católica e apostólica pela própria boca dos apóstolos. Esse é o grande milagre de Pentecostes. Diferente lá no Antigo Testamento da Torre de Babel, em que os homens falando línguas diferentes, confusos, instauraram a desordem e a confusão. Aqui não. Em Pentecostes, as diversas línguas faladas, elas transmitem uma só palavra, um só conteúdo, uma só fé, católica, apostólica, imutável e perene. E assim então os apóstolos que estavam antes com medo dos judeus, perdem o medo, cumprindo aquilo que nosso Senhor havia dito. Eu vou para o Pai, e vos enviarei o Consolador, o Paráclito, o Defensor, o Advogado, e Ele vos dará inteligência e tal entendimento, de modo que tudo aquilo que vos ensinei, vós irão entender e transmitir, e ainda outras coisas vos serão reveladas. Ou seja, se por acaso alguns ensinamentos do Senhor que ficaram esquecidos, algumas palavras, princípios, conceitos, tudo aquilo que diz respeito ao conteúdo revelado da fé, o Espírito Santo dá então aquela lucidez da completude, do conteúdo, em toda a sua completude, do conteúdo em toda a sua universalidade, em toda a sua profundidade, em toda a sua altura, em toda a sua força. De modo que os apóstolos então perdem todo o medo e saem levando a doutrina do Evangelho para todos os homens. Tanto que os apóstolos realmente levaram o Evangelho, a doutrina católica, a todos os confins do mundo, dentro daquilo que estava no alcance deles. O mundo conhecido na época era praticamente a Europa, o Oriente Médio, a Europa. E eles levaram o Evangelho para todos os cantos. E depois chegou a nós esta pregação, com o descobrimento das novas terras, séculos e séculos depois. De modo então, caríssimos irmãos, que Pentecostes é o dia que a igreja recebe o Espírito Santo. O corpo místico de Cristo, do qual Ele é a cabeça e nós somos os membros, recebe a sua alma, a sua força, a sua vitalidade. É o dia do batismo da igreja, Pentecostes. É o dia do batismo da igreja, em que a igreja recebe o Espírito Santo com todos os seus 7 dons e com seus 12 frutos, conforme nos ensina o catecismo. E dá à igreja então o entendimento, o temor de Deus, o conselho, a fortaleza, a inteligência, dá a sabedoria, todos os 7 dons do Espírito Santo e também com seus frutos. A benignidade, a longanimidade, a alegria, a paz, a concórdia, todos os 12 frutos do Espírito Santo.
A igreja é planificada. De modo que os apóstolos, então, tomam posse da doutrina de Cristo, do ensinamento de Cristo, e do poder da remissão dos pecados. Por isso que antes de subir ao céu, na sua ascensão, nosso Senhor diz aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e aqueles que creem serão batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Imagine os apóstolos ouvindo aquelas palavras do Senhor, trancados ali no cenáculo com medo dos judeus, pensando como que nós iremos levar o evangelho a toda a criatura e batizar aqueles que acreditarem. Meu Deus, como será isso? Então, quando vem Pentecostes, isso para os apóstolos se torna muito claro, as palavras do Senhor se tornam tão lúcidas, com sentido pleno e verdadeiro, de modo que então eles são tomados de uma força interior, tomados de uma ânima, de uma alma, de uma vida, de uma vitalidade do Espírito de Deus, que eles então com toda intrepidez, de modo inquebrantável, convicto, eles então passam a ensinar o Evangelho a todos os homens e a batizar aqueles que creem. Os judeus rejeitaram o ensinamento da doutrina, então eles levaram aos pagãos que se converteram e aceitaram o Evangelho. E assim a igreja cresceu e expandiu, desde os apóstolos. Nós então somos, não os judeus, somos os gentios, que recebemos o Evangelho, nos tornamos cristãos católicos, e aqui estamos, guardando a doutrina de sempre, a doutrina católica e apostólica. E recebemos isso lá dos apóstolos, lá de Pentecostes. Por isso que a igreja também nos recorda hoje, que se o Pentecostes foi o batismo da igreja, o dia do nosso batismo foi o dia em que nós fomos inseridos no Pentecostes da igreja. Lembrando, caríssimos irmãos, que Pentecostes não é um acontecimento que ficou lá no passado. Acabou, aconteceu o Pentecostes, acabou, ficou no passado, estamos celebrando aqui hoje, lembrando da liturgia. Não. Pentecostes é uma realidade presente na igreja. Pentecostes é um fato atemporal da igreja. O Espírito Santo continua derramando-se sobre a igreja, sobretudo, de modo muito especial, no sacramento do batismo e no sacramento da crisma. Também no sacramento da Eucaristia, quando o padre consagra as oblatas, ele invoca o Espírito Santo. Também quando o sacerdote vai absolver os fiéis no confessionário, a igreja invoca o Espírito Santo para a remissão dos pecados. É o Espírito Santo que faz tudo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho. E a missão do Espírito Santo é de santificar. O Espírito Santo que nos santifica. O Pai que toma toda a iniciativa de tudo fazer pela nossa salvação, por meio do Filho e no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos toca e nos santifica. E a primeira vez que nos tocou e nos santificou foi no dia do nosso batismo, em que o Pentecostes, então presente na igreja, porque não é um fato que ficou no passado, presente na igreja, ao sermos batizados, fomos inseridos no Pentecostes da igreja. O mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos, também foi derramado sobre nós no dia do nosso batismo. E da mesma forma que o corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça, somos os membros, a igreja, ela recebe a sua força, o seu espírito, sua alma, é o Espírito Santo, a sua vida sobrenatural, sua vida espiritual, nós também. Além da vida natural no corpo, na carne, recebemos uma vida espiritual, sobrenatural, na nossa alma. A vida em Deus, a vida no Espírito. Fomos recriados com Cristo na água da regeneração, como ensina Santo Agostinho. De modo então, caríssimos irmãos, que nós participamos do Pentecostes da igreja pelo batismo que recebemos. Recebemos o Espírito Santo e ele habita em nossa alma pela vida da graça. Por isso que o pecado expulsa o Espírito Santo da nossa alma. Por isso manter a vida da graça, para manter a vida do Espírito, como ensina São Paulo. Vivei segundo o Espírito, assim não satisfareis aos desejos da carne.
A vida segundo o Espírito é a vida segundo o Espírito de Deus, segundo os seus mandamentos, segundo a fé católica. E aqui está um ponto muito importante. A natureza da igreja. Porque a festa de Pentecostes é a festa da fundação da igreja. A natureza da igreja, ela é espiritual, não humana, carnal. Importante entendermos isso. A igreja é uma realidade espiritual sobrenatural. Não é uma realidade carnal, como uma instituição humana qualquer. A instituição humana, ela desgasta, com o tempo pode acabar, pode ser destruída por alguém. Nosso Senhor dá a promessa de que a igreja nunca será destruída. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, não prevalecem, porque ela é uma realidade espiritual, e as portas do inferno, do demônio, nada pode contra a igreja. De forma então que a igreja, ela é uma realidade teológica, espiritual, sobrenatural, é o corpo místico de Cristo. E ela também é o templo do Espírito Santo. Se Cristo é a cabeça do seu corpo místico, a igreja, nosso Senhor é a pedra angular, a pedra principal do templo do Espírito Santo, no qual se apoiam todas as outras pedras vivas, como diz São Paulo, que somos nós, e que erguem este templo que é a igreja, cuja sua força, sua alma é o Espírito Santo. De modo que então, caríssimos irmãos, devemos assim compreender qual é a realidade da igreja, a natureza dela está ligada ao Espírito Santo na sua fundação em Pentecostes. E a sua origem é divina, não é humana. A igreja não é santa e pecadora. Pela presença do Espírito Santo, ela é santa. Una, santa, católica e apostólica. A igreja não é humana e espiritual. A igreja é puramente espiritual, do qual os homens, inseridos pelo batismo, fazem parte. Mas os homens nada acrescentam à igreja e nada retiram à igreja, porque ela é o corpo místico de Cristo, porque ela é o templo do Espírito Santo. Nós somos participantes da vida da igreja, mas nada nós acrescentamos a ela e nada nós tiramos dela. Ela é a eclésia, é a assembleia dos santos, dos escolhidos, daqueles que morreram em Cristo. Portanto, se nós decidimos abandonar a igreja não vai afetar nada. A igreja não vai afetar nada. Não vai ser mais santo ou menos santo por causa de nós. Uma igreja que precisa de nós. Nós precisamos da igreja, porque ela é o meio essencial para que sejamos salvos. Extra ecclesia nulla salvos. Ninguém se salva fora da igreja. A igreja é necessária, como o batismo também é necessário para a nossa salvação, e o batismo só pode ser compreendido na igreja, porque é a igreja que batiza, pelo mandato do Senhor dado aos apóstolos. Disso então compreendemos que o Espírito Santo não pode nos ensinar algo contrário à fé católica. O Espírito Santo não pode realizar algo contra a igreja. O Espírito Santo não pode realizar alguma coisa contra o bem das almas. De modo que então o Concílio Vaticano II não pode ser obra do Espírito Santo. Porque o Concílio Vaticano II, igualando as divindades pagãs, a divindade judaica, a divindade muçulmana, a divindade budista, africana, todos os tipos de divindade que possa existir, igualando elas a divindade do único Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, está alterando a fé. É a grande heresia do falso ecumenismo conciliar. Então isso depõe contra o Espírito Santo. Não é possível que o Espírito Santo ensinou uma coisa desde os apóstolos até metade do século XX,
E aí foi feito o Concílio Vaticano II, e o Espírito Santo mudou de ideia. O Espírito Santo mudou agora de ideia, vestiu a camisa do revolucionismo, da revolução, e agora o Espírito Santo é a favor do ecumenismo, de tudo que é errado, é a favor do protestantismo, do judaísmo, do islamismo. Isso é um insulto ao Espírito Santo. Então o Concílio Vaticano II é obra dos homens, muito mais que isso. É obra de Satanás. Ou seja, expulsaram o Espírito Santo dos ambientes da igreja visível, da igreja física, na sua estrutura física. O Espírito Santo não tem lugar, porque foi alterada a fé. E se foi alterada a fé, esta fé deixou de ser católica. E aqueles que mantêm na pertinácia desta heresia conciliar, então apostataram da fé, abandonaram a fé, abandonaram o Espírito Santo, traíram a Cristo e abandonaram a igreja para se conformar ao mundo, porque essa é a essência do Vaticano II, a conformação da igreja ao mundo. Se a igreja foi conformada ao mundo, então esta não é a igreja católica. É uma seita conciliar conformada com os homens. De forma que nós, que deveríamos estar nesse momento numa paróquia, sob um bispo, numa diocese, ligados a Roma, nos deparamos com a situação de que Roma apostatou da fé. E que lá, aquele que se veste de romano pontífice, agora, com estola e mursa, da pessoa de Leão 24, e que afirma a sua continuidade com o Concílio Vaticano II, com a sinodalidade de Francisco, e no diálogo com o judaísmo, atesta então que ele está a serviço da Igreja Conciliar contra a Igreja Católica e se nega a deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Mas engana muitos a visibilidade. O Vaticano, a Igreja de São Pedro, a estola, a mursa, a batina, a casula, a mitra, a férola. Então, os olhos, eles se encantam com aquela beleza que é católica, mas só a beleza, a casca, a forma, o conteúdo depõe contra a fé católica. O conteúdo não é católico, a doutrina não é católica. Então lá não está a Igreja Católica. Lá não pode estar a Igreja Católica. Lá quem nos inspira não é o Espírito Santo, é o demônio. Porque eles trabalham contra o Espírito Santo, contra a sapientíssima vontade de Deus. Trabalham contra o Espírito de Deus. Lá não tem lugar para o catolicismo. Só para a casca, só para aquela visibilidade que engana. E a revolução continua, a revolução conciliar não para. E vai então enganando as almas, e vai então levando a danação das almas dos nossos queridos fiéis. Muito triste. Esta crise ela é perniciosa. Ela é perniciosa, porque usa a aparência do catolicismo para atacar o catolicismo. Usa a aparência de igreja para atacar a igreja. De modo então, caríssimos irmãos, que o Espírito Santo nunca poderia nos induzir a um erro, porque ele não pode enganar-se, ele é Deus, e portanto não pode nos enganar. Portanto, devemos seguir a igreja no seu ensinamento imutável e perene, em que o Espírito Santo guia a igreja naquele magistério perene e vivo, com toda a segurança que sabemos que persistiu pelo menos até Pio XII. Porque João 23 para cá ensinou uma doutrina contrária à doutrina da fé, ainda convocou o Concílio Vaticano II e todos os seus predecessores, todos os seus sucessores ensinaram a doutrina do Concílio Vaticano II, como continua ensinando até hoje. Então não podemos segui-los e devemos ficar longe deles. Por isso que esse momento aqui, nesse horário, nesse momento não estamos numa paróquia, numa diocese,
ligados ao bispo, ligados ao Roma. Porque não podemos nos juntar aos hereges. Não podemos nos juntar aos apóstatas. Não podemos nos juntar àqueles que abandonaram a fé e que trabalham contra o Espírito Santo, que trabalham ao lado do demônio para destruir a igreja que é indestrutível, que por mais que ocupem o espaço da igreja em sua visibilidade, nós não podemos segui-los porque não sabemos de sua autoridade, não sabemos de sua legitimidade, não sabemos de sua circunscrição. A visibilidade da igreja está na jurisdição. E nós não sabemos da validade e da autoridade de sua jurisdição. Não sabemos. Simplesmente não sabemos. Não podemos afirmar se é ou não é, mas nós simplesmente levantamos juízos porque não sabemos. A igreja, um dia então regenerada, nos dirá e nos revelará toda a verdade. Talvez não na nossa geração, nas gerações futuras, porque a vida da igreja perdura no decorrer do tempo, da história, mas nós, de nossa parte, o que temos que fazer hoje é manter a fé católica e apostólica, sem nos misturar com o erro contra a fé. Não é aqui um puritanismo, não queremos uma marca de pureza, queremos ser perfeitíssimos, queremos ser aqui intocáveis, queremos ser... Não é isso, não é isso. Não é uma espécie de um puritanismo espiritual, nada disso. Nós queremos preservar a nossa alma para santificá-la e salvá-la. Como que alguém pode ser santo crendo em alguma coisa que não santifica a alma? Então, nós cremos na fé católica e apostólica, da qual nosso Senhor deu aos apóstolos, os apóstolos guardaram, e que, portanto, essa fé perene, imutável, cujo conteúdo é inalterável, nós guardamos para justamente fazer como os mártires dos santos, que nela se santificaram e nela se salvaram. Por isso que no dia do nosso batismo foi feita a renovação das promessas do batismo. Nós fazemos isso no sábado santo à noite, na vigília pascal, e hoje é um belo dia para renovarmos as nossas promessas batismais, renunciando a Satanás, as suas obras, ao mundo e à carne, e aderindo à fé católica e apostólica com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Portanto, caríssimos irmãos, esses são um pouco dos ricos ensinamentos desse Pentecostes. E nós devemos então sentir esta alegria da igreja, da barca da igreja que navega neste mundo repleto de tormentos, das águas agitadas do mundo, em que a barca da igreja é sacudida de um lado para o outro, claro. Ela está sobre a instabilidade deste mundo, não sobre, porque nós estamos sob o regime da graça e não sob o regime do pecado, uma vez santificados pelo batismo. A igreja está sobre as tempestades das águas agitadas deste mundo, de forma que a barca da igreja ela agita-se de um lado para o outro, mas não é derrubada. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. De modo que no corpo místico de Cristo e no templo do Espírito Santo, nos mantemos firmes na igreja. Aqui, numa estrutura alternativa, enquanto não temos lá aquela estrutura que é nossa, que não é deles, dos impostores, é nossa, enquanto que sequestraram aquela estrutura paroquial, diocesana e romana, que é nossa, não é deles. Enquanto isso, esperando a intervenção de Nosso Senhor, que irá intervir e já está intervindo, pois a tradição católica cresce mundialmente a cada dia, até o dia de chegar o momento então de reocuparmos o nosso lugar na estrutura visível da igreja. Lá na paróquia, na diocese, com a jurisdição, sob a verdadeira autoridade, sob a verdadeira jurisdição, sob a verdadeira legitimidade dos pastores unidos ao Papa. Em que o Papa ele é o imperador, e que impõe o seu poder espiritual sobre o poder temporal, é o patriarca do Oriente e do Ocidente, é o doutor de
todos os homens, de todos os povos. É o doutor da fé. Este Papa, imperador e doutor da fé, o primeiro entre os apóstolos, Pedro, é este sim que nós queremos. Não queremos aqueles que são bispos de Roma, unidos a outros bispos de outra diocese, unidos numa colegialidade, que trabalham para o ecumenismo e para promover todas as religiões e promover uma nova religião mundial em que todas as religiões têm o mesmo Deus e todo o mesmo Deus está em todas e todas estão em Deus, ou seja, uma bagunça, algo que não é católico, é contra a fé católica. Não, nós não queremos isso. Nós queremos a verdadeira Igreja Católica. E como disse Santo Atanásio, aquele que foi excomungado 5 vezes pelos bispos arianos, que foi expulso de sua catedral, de sua diocese, e celebrando missa na casa dos seus fiéis, dos seus diocesanos, dizia a eles: eles têm os templos, mas vós que guardais a tradição e a fé católica, sois a verdadeira Igreja de Cristo. Portanto, nós que guardamos, junto com outros apostolados, que estão surgindo pelo mundo e pelo nosso Brasil, nós unidos a esses apostolados que guardam a fé católica incólume, nós somos a verdadeira Igreja de Cristo. E fomos expulsos daqueles templos, que são nossos, e lá deveríamos estar, porque lá não temos espaço para professar a fé católica. Lá somos proibidos de ser católicos. Então lá não podemos estar. E nem estaremos unidos a eles, que ensinam o erro contra a fé, para a danação e para a perdição das almas. Portanto, caríssimos irmãos, estamos aqui, nesse dia, celebrando o Pentecostes com toda a alegria e com toda a igreja, a verdadeira igreja, o corpo místico de Cristo, o templo do Espírito Santo. Então, sintamos a alegria da igreja, sintamos a vibração da fé dos mártires, dos apóstolos, dos santos bispos, dos santos sacerdotes, dos santos religiosos e religiosas. Vivamos desta fé e, se for possível, até entreguemos nossa vida por esta fé. Mas não nos deixemos contaminar pelo erro do mundo. Não nos deixemos contaminar pelos erros dessa estrutura conciliar. Sejamos dóceis ao Espírito Santo. Sejamos dóceis ao ensinamento da Santa Fé Católica e Apostólica, sem desviar de um lado e para o outro, naquela docilidade ao Espírito Santo que sempre nos guia, nos inspira com suas moções, com suas graças que nos santificam e vivificam. Então pensamos a Nossa Senhora, nossa Santíssima Mãe, a graça então de mantermos firmes a nossa fé. Ela que estava ali no dia de Pentecostes com os apóstolos rezando em oração. Ela é o receptáculo perfeito do Espírito Santo. Tanto que o Espírito Santo gerou nela, segundo a carne, nosso Senhor Jesus Cristo. E ela então em Pentecostes ali, junto com os apóstolos, ela é imaculada, a toda santa, toda pura, toda bela, perfeitíssima obra de Deus, a reunião de todas as graças do Espírito Santo, ela é o receptáculo perfeito do Espírito Santo. Então pensamos a ela a graça de que sejamos dóceis ao Espírito de Deus, que deixemos nos inundar pelos dons e pelos frutos do Espírito Santo, aquela santa alegria de sermos católicos, de sermos filhos de Deus, de sermos membros da igreja, de sermos redimidos de Cristo, destinados à vida eterna, à salvação eterna. Pensamos então a Nossa Senhora, a graça dessa docilidade interior ao Espírito Santo, para que assim, caríssimos irmãos, sejamos objetos de suas graças, de suas moções e de seus frutos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.